que a menina negra fez ao ser escolhida pelo milionário entre 83 finalistas chocou a todos. Na ensolarada praia de Copacabana, entre gritos de crianças e o cheiro de mar, Leia Rodrigues era uma vendedora de pipoca como nenhuma outra. Seus olhos brilhavam mais que as ondas que quebravam na areia e seu sorriso iluminava o dia de quem passava. Mas quem diria que naquela quarta-feira qualquer, sua vida mudaria para sempre? Enquanto o céu começava a escurecer, nuvens pesadas se acumulavam e a brisa antes tranquila se tornava um vento forte. O clima estava mudando e com ele a rotina de Leia também. De repente, um grito cortou o ar. "Aí, senhor, não deixe isso voar!" Era Victor Almeida, o CEO da Visão Tech, um nome conhecido em todo o Brasil. Ele corria, seu terno chicoteava o vento, tentando recuperar um feixe de documentos que haviam escapado de suas mãos. As folhas rodopiavam e flutuavam como pequenos pássaros assustados. E em meio à confusão, Leia sentiu uma chama de... A multidão parou para observar. Que cena! A menina da pipoca, em meio à tempestade com coragem e graça, como uma heroína de filme. E Victor, ao vê-la em ação, não conseguiu evitar a admiração. "Você é incrível!" ele exclamou, deslumbrado pela ousadia e autenticidade dela. Quando a tempestade finalmente se aproximou, as folhas foram recuperadas e foi ali que Victor fez um convite inesperado. "Que tal uma entrevista de emprego? Tem um projeto que precisa de alguém com seu espírito." A multidão sussurrou. A menina da pipoca, escolhida entre 83 finalistas para uma chance na gigante da tecnologia. Isso parecia surreal e a expectativa quase palpável. A alegria de Leia, no entanto, logo se misturou com medo. A Visão Tech era conhecida por seu ambiente competitivo repleto de normas rígidas. E se ela não fosse aceita? E se sua origem se tornasse um estigma? A pressão começou a pesar, principalmente quando ela se deparou com Mariana Soares, a ambiciosa diretora de marketing, que não escondeu sua desconfiança. "Uma simples vendedora de pipoca? Você acha que pode competir aqui?" Ela provocou, um sorriso sarcástico no rosto. O nó na garganta de Leia apertou. Mas dentro dela havia uma força que ela nunca tinha percebido. Após uma traição que a deixou à margem da empresa, Leia se reposicionou, com o apoio de Victor, que se encantara por sua essência. Ela decidiu transformar a dor da demissão em algo positivo. Assim nasceu o projeto Jovens Empreendedores da Pipoca, que se tornou um fenômeno, trazendo não só sucesso, mas uma nova missão. E em meio a tudo isso, um pedido de casamento inesperado surgiu. "Estarei realmente preparada para isso?" Ela se questionou, o coração acelerado. O sonho parecia finalmente ao alcance, mas algo na atmosfera mudava. O que viria a seguir, Leia não fazia ideia. Desfechos misteriosos à vista. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A inquietude no coração de Leia aumentava a cada segundo. A proposta de casamento de Victor pairava na sua mente como uma nuvem pesada. Afinal, seria realmente a hora certa? Mas antes que pudesse se aprofundar nessa nova experiência,
Algo inesperado aconteceu. A praia, que até então era um palco de alegria, repentinamente se transformou. Um grito atravessou o ar. Fogo! Tem fogo na barraca! A multidão voltou-se, olhos arregalados, enquanto uma cortina de fumaça escura dançava para cima, engolindo a luz do sol. O pânico se espalhou rapidamente. Crianças choravam, adultos gritavam, e entre a confusão, Leia se sentiu paralisada por um instante. Victor, em um ato instintivo, puxou Leia pelo braço. Vamos! Temos que ajudar! Ela hesitou, olhando em volta. Conhecia cada canto da praia, as barracas coloridas, seus amigos vendedoras de sorvete e, claro, a barraca de pipoca que representava a sua vida. Era seu lar. À medida que se aproximavam, o calor da chama a atingiu, fazendo seu estômago revoltar. Mas não havia tempo para ter medo. Pessoas tentavam apagar o fogo com baldes de água, mas a situação parecia fora de controle. De repente, Leia notou algo entre a fumaça. Ela correu e, com a ajuda de Victor, puxou Mariana para fora. No entanto, enquanto se seguravam, Leia sentiu algo no bolso da blusa de Mariana. Um objeto metálico e a sensação de que algo estava errado. O dilúvio de pessoas ao redor, a fumaça, tudo parecia distante enquanto a adrenalina disparava em suas veias. Assim que os três conseguiram escapar para longe das chamas, a multidão começou a se acalmar. As pessoas se reuniram em círculos, contando o que havia acontecido. Mas nada preparou Leia para o que estava por vir. Mariana, ainda com o olhar assustado, virou-se para Leia com uma expressão que ela nunca havia visto. Você não sabe quem eu realmente sou, sabe? As palavras de Mariana atingiram como uma estupenda avalanche. O que você quer dizer? Leia sentiu o peito apertar. As luzes e sons da praia pareciam sumir e o mundo à sua volta girava. Eu sou sua irmã, respondeu Mariana, a voz tremendo. Fui adotada e a nossa família, a nossa história. Você precisa saber a verdade. O choque percorreu o corpo de Leia como um raio. As pessoas começaram a murmurar. Os olhares se voltaram para elas. Ela mal conseguiu respirar. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade! Antes que Mariana pudesse responder, um novo grito cortou o ar e um homem surgiu, ensanguentado e desorientado. Ajuda! Ele me atacou! Todos se viraram, horrorizados, e o caos voltou a reinar. Nesse momento, os laços e as verdades começaram a se desfazer ao redor de Leia. Ela tinha acabado de salvar a vida de alguém que talvez fosse sua irmã, e agora o passado ameaçava explodir em cima dela. E se tudo isso fosse apenas uma armadilha? O que mais ela não sabia sobre sua vida? Com o coração acelerado, Leia olhou para Victor, que a observava em estado de choque. A pergunta pairava no ar. Aquela noite, que deveria ser transformadora, agora se tornava um labirinto de segredos e perigos. A história de Leia estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Cada momento parecia carregado de significado. E ela se perguntou, isso era só o começo? O choque percorreu o corpo de Leia como um raio. Você não pode estar falando sério. Sua voz tremulou. O ar ao seu redor parecia ficar mais denso, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. As pessoas estavam atentas. A tensão era palpável. Victor a observava, confuso, sem saber o que fazer. Mariana estava com olhos arregalados, as mãos trêmulas. Eu sou sua irmã, ela repetiu, mas agora com urgentemente. Preciso te contar tudo. Antes que Leia pudesse se recuperar do impacto, o homem ensanguentado que havia gritado por ajuda deixou cair um objeto no chão, fazendo um barulho metálico.
Instantaneamente todos olharam. Era uma arma, um revólver. A multidão se espalhou. Gritos e murmúrios tomaram conta do lugar. O caos reinou novamente. E o pânico se alastrou como fogo em palha seca. Merda! Que está acontecendo aqui? Victor perguntou, seu tom misturando preocupação e raiva. Mas o que mais o preocupava não era apenas a confusão externa, era a revelação de Mariana. Imediatamente a conexão entre as duas mulheres que sempre pareceram tão diferentes começou a dar nó na mente dele. O que significava tudo aquilo? Uma irmã perdida. Uma vida construída em segredos e mentiras? Para de puxar meu pé, Mariana. Você sabe que isso não faz sentido? Leia quase gritou, o coração batendo descontrolado. O olhar da multidão estava agora em Mariana, que parecia estagnar, quase congelada pela própria revelação. Uma irmã? O que isso significava para a vida dela, para todas as decisões que já tinha tomado? Nesse momento, o homem ensanguentado começou a se levantar aos poucos. Seus olhos estavam fixos em Leia, uma expressão distante como se ele a reconhecesse. Você é a vendedora de pipoca, a única que sempre me ajudou quando estava no fundo do poço. Ele balbuciou, a voz arrastada e mal conseguindo falar. Era um sentimento profundo e assustador, como se o destino de Leia estivesse entrelaçado com o dele. Então, em meio à confusão, Mariana fez uma declaração chocante que deixou todos em silêncio. Foi ela quem me salvou uma vez. A sua pipoca me deu forças quando eu mais precisei. O murmurinho da multidão aumentou, mas o caos continuava a girar ao redor. Eu sou sua irmã, sim, mas a vida não é apenas sobre isso. Existem segredos que estão muito mais profundamente enterrados, segredos que podem mudar tudo. Victor, perplexo, começou a andar em círculos. Que segredos? O que você está escondendo, Mariana? Ele nem percebeu que sua voz estava elevada. Quase um grito. A tensão entre os dois era visível. E enquanto isso, outro grito ecoou, desta vez mais forte. Ali o fogo está se espalhando. Leia estava em um turbilhão de emoções. Ela queria entender. Queria saber quem era aquela mulher que se dizia sua irmã. Ao mesmo tempo, o revólver ainda fazia sombra na sua visão. A multidão estava em estado de euforia e desespero. Todos queriam uma saída, mas ninguém tinha um plano. O homem ensanguentado, agora em pé, começou a avançar em direção a Mariana e Leia. Seus olhos estavam fixos nelas, especialmente em Leia. Você precisa ouvir. Você não faz ideia da verdade. E no instante seguinte, um estrondo ecoou pelo ar. Um tiro. As pessoas gritaram. O pânico tomou conta. O tiro não era direcionado a ninguém na multidão, mas o som era ensurdecedor. A cena se transformou em caos total enquanto todos tentavam encontrar abrigo. Leia não conseguia processar tudo. Uma nova reviravolta. Uma nova camada de segredos despontando no horizonte. O homem ensanguentado tinha algo a contar. E Mariana tinha uma história que estava prestes a florescer em verdade. Mas o que cada um deles significava para sua vida? Seus relacionamentos estavam prestes a serem testados de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Leia! A voz de Victor atravessou a confusão. Ele estava perto, mas a distância parecia interminável. O que mais a esperava ali? E se tudo o que conhecia estivesse prestes a desmoronar, em meio ao barulho e à fumaça? A resposta estava escondida no calor do fogo e na escuridão dos segredos que ainda não haviam sido revelados. O estrondo do tiro ainda ecoava e Leia sentiu o sangue gelar nas veias. O homem ensanguentado, agora com um olhar frenético, tomou um passo em direção a elas.
O tempo parecia ficar lento e ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. As pessoas gritavam. A fumaça do incêndio se espalhava e sua mente estava um turbilhão. Você precisa ouvir, Leia! O homem balbuciou, lutando para se manter em pé. A dor em seu rosto era evidente, mas havia algo mais. Uma urgência em seus olhos que atraiu a atenção de Leia. A verdade sobre quem você é, sobre quem somos. Chega, todo mundo calma! Victor gritou, tentando trazer um pouco de ordem ao caos. Mas a tensão no ar era palpável. Leia queria recuar, se afastar, mas suas pernas estavam grudadas no chão. Mariana, ainda confusa e aterrorizada, olhou para o homem. O que você quer dizer? O que você sabe sobre nós? Sua voz estava quase trêmula. Ele respirou fundo, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Laços são mais fortes do que você imagina. Ele gesticulou para as duas. Vocês compartilham mais do que só um sobrenome. Vocês são filhas do mesmo homem. As palavras dele perfuraram o ar pesado. Como assim? Leia perguntou, a voz quase falhando. A realidade agora fazia menos sentido do que nunca. Quem é você? O que você tem a ver com isso? Eu sou o amigo que você ajudou. Acredite ou não, a pipoca me salvou muito antes de você se tornar famosa por isso. Ele olhou por cima do ombro, como se esperasse que um novo perigo surgisse das sombras. Mas tem mais. Você e Mariana são o pai que está à procura de vocês. E ele não é quem vocês acham que é. As palavras golpearam Leia como um soco no estômago. O homem pareceu estar perdendo forças. As palavras saíam apressadas. Ele não queria que vocês soubessem. O que eu não sabia? Ele fez coisas terríveis. O que eu sei pode mudar tudo. A multidão estava em um zumbido de murmúrios e olhares intensos. O que você quer dizer com isso? Mariana quase gritou, mas a voz sanca em um misto de medo e adrenalina. O homem olhou para Leia com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Sabe por que o fogo começou? Alguém estava se aproveitando. Antes que Leia pudesse responder, um novo grito explodiu na sua frente. Uma sombra se aproximou, e Lucas, um velho conhecido do passado, apareceu com uma expressão de pânico. Ele está vindo! O pai de vocês está vindo! Lucas, com uma mão pressionando o lado, parecia mais apavorado do que nunca. Todos viraram a cabeça na direção dele. Leia sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz tremendo. Quem é ele? Ele tem um passado sombrio. Ninguém está a salvo. Você precisa se esconder. Ele não deve saber que vocês estão aqui. A multidão já estava em estado de desespero. As pessoas começando a correr para longe do fogo e da revelação. Leia estava perdida, sua mente uma confusão. O homem que antes estava ensanguentado, agora se tornara um farol de verdades que ela gostaria de nunca ter descoberto. Você precisa decidir, Leia. O que você vai fazer? O que vocês vão fazer? O homem falou, e a atmosfera ao redor delas ficou mais pesada. Era como se o céu estivesse se fechando, prestes a desabar sobre suas cabeças. E no instante seguinte, uma nova explosão de fumaça tomou conta da praia, e o homem desabou no chão, gritando de dor. O terror impediu qualquer movimento, enquanto Leia sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quem realmente é meu pai? Ela murmurou. A verdade à beira dos lábios, mas a resposta se perdia na confusão, deixando uma dúvida cruel no ar. O destino as espreitava, e ela sabia que não poderia voltar atrás. Sabendo que o passado estava finalmente se desenrolando, um pensamento ecoou em sua mente. Isso era apenas o começo. O estrondo do tiro ainda ecoava,
e Leia sentiu o sangue gelar nas veias. O homem ensanguentado, agora com um olhar frenético, tomou um passo em direção a elas. O tempo parecia ficar lento, e ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. As pessoas gritavam, a fumaça do incêndio se espalhava, e sua mente estava um turbilhão. Você precisa ouvir, Leia. O homem balbuciou, lutando para se manter em pé. A dor em seu rosto era evidente. Mas havia algo mais, uma urgência em seus olhos que atraiu a atenção de Leia. A verdade sobre quem você é, sobre quem somos. Chega! Todo mundo calma! Victor gritou, tentando trazer um pouco de ordem ao caos. Mas a tensão no ar era palpável. Leia queria recuar, se afastar. Mas suas pernas estavam grudadas no chão. Mariana, ainda confusa e aterrorizada, olhou para o homem. O que você quer dizer? O que você sabe sobre nós? Sua voz estava quase trêmula. Ele respirou fundo, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Laços são mais fortes do que você imagina. Ele gesticulou para as duas. Vocês compartilham mais do que só um sobrenome. Vocês são filhas do mesmo homem. As palavras dele perfuraram o ar pesado. Como assim? Leia perguntou, a voz quase falhando. A realidade agora fazia menos sentido do que nunca. Quem é você? O que você tem a ver com isso? Eu sou o amigo que você ajudou. Acredite ou não, a pipoca me salvou. Muito antes de você se tornar famosa por isso. Ele olhou por cima do ombro como se esperasse que um novo perigo surgisse das sombras. Mas tem mais. Você e Mariana, vocês têm um pai que está à procura de vocês. E ele não é quem vocês acham que é. As palavras golpearam Leia como um soco no estômago. O homem pareceu estar perdendo forças. As palavras saíam apressadas. Ele não queria que vocês soubessem. O que eu não sabia, ele fez coisas terríveis. O que eu sei pode mudar tudo. A multidão estava em um zumbido de murmúrios e olhares intensos. O que você quer dizer com isso? Mariana quase gritou, mas a voz sanca em um misto de medo e adrenalina. O homem olhou para Leia com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Sabe por que o fogo começou? Alguém estava se aproveitando. Antes que Leia pudesse responder, um novo grito explodiu na sua frente. Uma sonda se aproximou e Lucas, um velho conhecido do passado, apareceu com uma expressão de pânico. Ele está vindo! O pai de vocês está vindo! Lucas, com uma mão pressionando o lado, parecia mais apavorado do que nunca. Todos viraram a cabeça na direção dele. Leia sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz tremendo. Quem é ele? Ele tem um passado sombrio. Ninguém está a salvo. Você precisa se esconder. Ele não deve saber que vocês estão aqui. A multidão já estava em estado de desespero. As pessoas começando a correr para longe do fogo e da revelação. Leia estava perdida, sua mente uma confusão. O homem que antes estava ensanguentado, agora se tornara um farol de verdades que ela gostaria de nunca ter descoberto. Você precisa decidir, Leia. O que você vai fazer? O que vocês vão fazer? O homem falou, e a atmosfera ao redor delas ficou mais pesada. Era como se o céu estivesse se fechando, prestes a desabar sobre suas cabeças. E no instante seguinte, uma nova explosão de fumaça tomou conta da praia, e o homem desabou no chão, gritando de dor. O terror impediu qualquer movimento, enquanto Leia sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quem realmente é meu pai? Ela murmurou, a verdade à beira dos lábios, mas a resposta se perdia na confusão, deixando uma dúvida cruel no ar. Então, em meio ao caos, a fumaça clareou por um instante. E ali, no centro da confusão, um homem surgiu, imponente, cercado por um grupo de homens de olhar severo. Ele se aproximou, e quando Leia viu seu rosto, a terra sob seus pés parecia desmoronar. Era ele, o homem que sempre esteve nas sombras, alguém que ela jamais tinha visto.
um segredo guardado por toda a eternidade, mas conhecia apenas a partir de histórias contadas em sussurros. Você, ele iniciou, a voz firme como aço. Você finalmente está em casa, Leia. O choque percorreu seu corpo como um raio. O homem que se afirmava como seu pai tinha uma expressão de possessão, de expectativa. Eu esperei por você e sua irmã por muito tempo, e vocês não têm ideia do que está por vir. O mundo parecia girar. Quem era aquele homem? Que segredos ele escondia? A respiração de Leia acelerou e ela trocou olhares com Mariana. A confusão estampada nos rostos delas. Havia algo enterrado em seu passado, mais profundo e mais escuro do que podiam imaginar. A cada segundo, a verdade se tornava mais ameaçadora. E em meio ao grito da multidão, os olhares intensos, ela percebeu. Essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava escondido na história de sua família? Leia não sabia. Mas um novo capítulo estava prestes a começar, e a cada batida de seu coração, a ansiedade tomava conta dela. O medo e a curiosidade misturavam-se, e aquela revelação poderia destruição ou liberdade. O homem parou diante de Leia, sua presença dominadora apagando o caos ao redor. Você finalmente está em casa, Leia. O coração dela disparou. Aquela voz era estranha, mas ao mesmo tempo familiar. Mariana pareceu congelar ao lado dela. Os olhos arregalados, a boca entreaberta como se tentasse absorver a ideia. Quem é você? Leia questionou, a voz trêmula. Que tipo de homem é você? Eu sou seu pai, ele disse, e o mundo ao seu redor começou a girar. Esperei tanto por este momento, tanto que você e sua irmã conhecessem a verdade. O olhar dele era intenso, quase possessivo. A multidão atrás delas murmurava, mas o som parecia distante. Tudo o que Leia conseguia ouvir era seu próprio coração batendo. E antes que pudesse responder, algo surpreendente aconteceu. O homem jogou uma pequena caixa para o chão, e o impacto ecoou como um trovão. Um brilho metálico refletiu na luz do sol. O que era aquilo? Sem pensar, Leia se abaixou para ver melhor. Cuidado! Gritou Mariana, mas já era tarde. A caixa se abriu, revelando várias fotografias, algumas antigas e outras mais recentes. Um retrato em particular agarrou a atenção de Leia. Sua própria imagem, uma menina sorridente ao lado de alguém que parecia ser o homem. Mas não era só isso. Ao lado deles, uma mulher que Leia reconheceu. A mesma mulher que sempre sonhou em conhecer. A mãe que lhe fora tirada cedo. Em um instante, um acelo de memória cortou através da confusão. Ela é minha mãe? O choque atingiu uma onda imensa de emoções. A multidão começou a murmurar outra vez, olhares de interesse misturados com perplexidade. Sim, sua mãe! O homem, seu pai, afirmou. Mas a verdade é muito mais complicada do que isso. Ela não partiu por escolha. A voz dele falhou por um momento, como se uma dor antiga estivesse ressurgindo. Isso não faz sentido. Mariana interveio, sua voz carregada de raiva e insegurança. Você nos abandonou. Agora aparece aqui do nada para contar histórias? Não é hora para rancor, ele gritou, a frustração evidentemente pesando sobre seus ombros. Muitas coisas estão em jogo, mas a confusão apenas aumentou. Antes que qualquer um pudesse responder, o homem ensanguentado, que ainda estava de pé, interrompeu com uma súbita revelação. Escutem! Eu sou o responsável pelo que aconteceu com ela.
Ele apontou para Leia e todos se voltaram para ele espantados. O que? Leia sentiu o estômago revirar. O que você fez? Eu tentei ajudar. Tentei impedir que o passado voltasse para te assombrar. Ele ofegava e seu olhar era assustador. Mas não deu. Sua mãe, ela foi levada por causa de segredos que não podíamos compartilhar. O pânico em seus olhos a deixou preocupada. O homem que se dizia seu pai olhou para o outro com desprezo. Você não entende que ela precisa ser protegida? Ele nunca parou de caçá-la. Uma tensão intensa cercava o local e a multidão começou a se aglomerar ao redor, em choque. Calma todos! Victor gritou, tentando restaurar a ordem. Mas era impossível! O fato de que Leia e Mariana poderiam ser perseguidas por alguém que desejava machucá-las balançava o ar. Você está dizendo que estamos sendo caçadas por causa do que aconteceu no passado? A voz de Leia tremia, mas havia uma centelha de determinação lá. O homem, o pai que ela nem sequer conhecia, acenou afirmativamente. Precisamos ir! Agora! Ele disse, desesperado. Mas antes que pudessem agir, uma palmeira atrás deles estalou. Um som ressoou e a confusão reinou mais uma vez. Pessoas gritando, tentando se afastar da sombra que se formava. E em meio a todo o alvoroço, um novo personagem entrou em cena. Uma figura familiar. Lucas, o amigo que havia aparecido antes, mas agora, com um olhar que iluminou um momento de reconhecimento em Leia. Por que você está aqui? Ela perguntou, seu medo agora misturado com esperança. Porque eu sei quem está atrás de você. Ele respirou fundo. E você não pode confiar em ninguém. E assim, o círculo parecia se fechar, deixando Leia em um impasse. Em quem ela poderia confiar agora? O passado estava se fechando como um manto pesado sobre seus ombros, enquanto lembranças de sua infância e uma luta por liberdade se misturavam com uma origem que se tornava cada vez mais obscura. O que realmente significava tudo aquilo? O que ela não sabia ainda sobre sua história? Leia estava paralisada. O homem que afirmava ser seu pai estava a poucos passos dela. E tudo o que ela conseguia fazer era encarar aquele rosto que parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. A multidão ao redor estava em má sorte. Murmúrios e sussurros tomavam conta do ar, criando uma tensão que parecia palpável. Lucas estava à sua frente, ainda ofegante, e cada vez que olhava para ele, o medo aumentava. O homem se inclinou para a frente. Não há tempo para explicações longas. Vocês precisam entender. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra uma onda de emoções. Seu pai fez coisas horríveis, coisas que podem acabar com a vida de vocês. Por que você fez isso? Foi a única coisa que Leia conseguiu perguntar. Sua mente estava girando. Por que não disse nada antes? Eu não podia. O homem gritou, sua voz carregada de desespero. Eu tentei proteger vocês. Ele vai vir atrás de vocês. Eu não queria que a verdade causasse mais dor. Nessa hora, um estalo vindo do lado oposto da praia fez todos pararem. Uma garota, não mais que 10 anos, estava bem no meio da cena, olhando fixamente para o homem que dizia ser o pai de Leia. As feições dela eram idênticas. As bochechas arredondadas, os olhos castanhos brilhantes. Era como olhar para um espelho de criança. A revelação caiu como uma bomba. Leia olhou para Mariana, que também tinha notado a menina. Ela não parecia ter ideia do que estava acontecendo, mas a semelhança era inegável. Quem é ela? Mariana perguntou, sem tirar os olhos da garota. Ela é a sua irmã mais nova, o homem respondeu, sua voz falhando. Um segredo que eu não consegui guardar.
Sua mãe sempre quis que você a conhecesse. Leia ficou em choque, quase sem reação. Você me deixou perceber isso por tantos anos, e agora aparece com outra irmã que eu não sabia que existia? Não era para você saber, ele disse, a voz tremendo. A vida dela está em perigo, e a única razão pela qual eu estou aqui agora é porque ele sabe, ele sempre soube. A única coisa que pode protegê-la é... A frase ficou suspensa, uma nuvem de mistério pairando sobre a situação. Foi quando o homem ensanguentado, ainda se recuperando, interrompeu brutalmente. A única coisa que pode proteger ambas é a verdade, ele disse, olhando diretamente para Leia. E você não está pronta para ouvir. Conta logo, Leia gritou, a angústia borbulhando dentro dela. O que está acontecendo? O que você sabe? A multidão estava em silêncio, esperando por respostas. A tensão a cada segundo aumentava. O homem olhou de volta para a garota, que estava começando a se mover mais perto. A expressão dela era confusa, mas havia um realismo que Leia não conseguia ignorar. Algo estava se formando, uma conexão que ultrapassava tudo. Ela é a chave para desvendar tudo, o homem respondeu após um longo suspiro, suas palavras saindo com um peso que parecia esmagá-las. Só ela pode fornecer a lembrança que precisamos, mas eu não posso deixá-las em perigo. O pai de vocês já está no encalço. A fúria e o medo tomaram conta de Leia. Como assim a irmã, a criança inocente, teria um papel nessa história doentia? Um chamado à ação se firmou dentro dela. Nos diga o que fazer, mas não deixe que ela se machuque. E assim, o ambiente ferveu de tensão. A realidade de Leia estava prestes a mudar, e uma onda de adrenalina a invadiu. Mas antes que pudesse reagir, outra explosão ecoou pelo ar. Dessa vez, não era de um tiro, mas de um grito agonizante. O homem que se apresentou como seu pai caiu ao chão, uma expressão de horror estampada no rosto. Agora não! Não! O que aconteceu? Leia perguntou, mas ninguém ouviu. O caos voltou a reinar. As pessoas começaram a correr, e a fúria do fogo se alastrava mais uma vez. Num instante, toda a sensibilidade da cena se tornou um turbilhão de adrenalina. O que você fez? Gritou Mariana para o homem ensanguentado. A revelação estava quebrada em pedaços, mas um novo perigo emergia das sombras. A vida de todos ali estava prestes a se entrelaçar em segredos e verdades que todos desejavam enterrar. Saia! Lucas gritou, puxando Leia pelo braço. Precisamos ir agora! E enquanto puxava-a para longe, a pequena figura da menininha se misturou à fumaça que já cobria o chão. O que isso significava para Leia? Estava ali, mas desmoronando, e o que viriam a descobrir poderia ser a chave para a liberdade ou o fim que todos temiam. E a única pergunta que restava em sua mente era: até onde ela estaria disposta a ir para proteger aqueles que amava? O homem que se dizia pai de Leia caiu ao chão, a expressão de horror ainda estampada em seu rosto. A multidão parou, o tempo parecia ter desacelerado. A fumaça do incêndio ao fundo deixava tudo mais sombrio, e o medo tomou conta do clima. Leia sentiu um nó se formar na garganta. O olhar de Mariana estava fixo no homem, um misto de raiva e confusão. Vamos! Precisamos sair daqui! Lucas puxou Leia pelo braço, mas ela estava paralisada, os pensamentos girando em sua mente. O que estava acontecendo? A revelação sobre sua irmã mais nova ainda ecoava dentro dela. Como não soubera disso antes? A pequena garota, a irmã que nem sabia que existia, se aproximava com cuidado. Seus olhos estavam arregalados, mas havia algo em seu olhar que parecia familiar. Era como se ela estivesse absorvendo toda a situação ao redor.
Antes que Leia pudesse reagir, o homem ensanguentado se levantou, apoiando-se em uma barra de ferro. Não! Você não pode ir! Eles estão vindo! A voz dele era trêmula, mas havia uma urgência lá. A tensão aumentou enquanto todos olhavam, o pânico crescendo. Quem está vindo? Leia perguntou, agora a adrenalina disparando. Um calafrio percorreu sua espinha. A multidão estava algemada por um misto de preocupação e curiosidade. Eu fiz um acordo e agora eles estão atrás de vocês. O homem ensanguentado arfou. Suas palavras foram como facadas. A verdade sobre a sua família não é o que você pensa. O pai de vocês era... De repente, antes que pudesse acabar a frase, um grupo de pessoas encapuzadas surgiu do lado oposto da praia, atravessando a multidão com passos firmes. O pânico se espalhou. Gritos começaram a ecoar, enquanto as pessoas tentavam se afastar. Mas havia algo mais. O homem que se dizia pai de Leia arregalou os olhos. Não! Eles não devem encontrá-las! Elas não sabem! Do que você está falando? Leia gritou, confusa e assustada. Mas enquanto as sombras avançavam, uma figura se destacou entre as encapuzadas. Era uma mulher com uma presença imponente. Uma brisa fria percorreu o ambiente, fazendo com que as pessoas recuassem. Por um momento, todos silenciaram. A mulher parou na frente do homem ensanguentado e disse: Você me traiu. Achou que poderia esconder elas de mim? Penetrante e a voz carregada de raiva ecoaram na mente de Leia. Ela não entendia. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo com sua família? O homem ensanguentado balançou a cabeça, como se estivesse em desespero. Mas eu só queria protegê-las, ele implorou. Protegê-las? A mulher riu de forma amarga. Você só está indo contra o que já está escrito. Todas as suas tentativas falharam. Ele já sabe a verdade sobre elas. Nesse momento, a pequena garota se escondeu atrás de Leia, a mão tremendo. Quem são eles? Leia perguntou, a voz cheia de medo. Eles são os que caçam a verdade. A mulher sorriu com malícia, antes de olhar diretamente para Leia. E você? Você é mais importante do que imagina. O que descobrir pode mudar tudo. O coração de Leia disparou. O que ela tinha de tão importante? A quem estava se referindo? A sensação de desespero e confusão veio de encontro com algo que sentia correr nas veias. O frio na barriga a fez recuar um passo. Mas antes que pudesse reagir mais, uma explosão repentina fez a terra tremer sob seus pés. Luzes ofuscantes encheram o ar e os vapores de fumaça tornaram tudo mais caótico. Todos começaram a gritar e correr, desesperados. Não! Esperem! Victor, finalmente se recuperando, tentou chamar a multidão à calma. Mas o pânico já estava instalado. E foi nesse momento que Leia sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela não sabia que segredos estavam sendo revelados, que segredos afetariam não só sua vida, mas a de outros. E a pequena garota ao seu lado? Que papel crucial ela tinha nesse quebra-cabeça? Um novo sentimento a invadiu, um desejo profundo de saber a verdade. O futuro era incerto, fugidia a cada movimento. A única certeza era que ali estaria o divisor de águas. O que mais poderia acontecer? Agora, mais do que nunca, Leia precisava desvendar os mistérios que cercavam sua vida. O jogo apenas começara. O homem que se dizia pai de Leia caiu ao chão, a expressão de horror ainda estampada em seu rosto. A multidão parou. O tempo parecia ter desacelerado.
A fumaça do incêndio ao fundo deixava tudo mais sombrio. E o medo tomou conta do clima. Leia sentiu um nó se formar na garganta. O olhar de Mariana estava fixo no homem, um misto de raiva e confusão. Vamos! Precisamos sair daqui! Lucas puxou Leia pelo braço, mas ela estava paralisada, os pensamentos girando em sua mente. O que estava acontecendo? A revelação sobre sua irmã mais nova ainda ecoava dentro dela. Como não soubera disso antes? A pequena garota, a irmã que nem sabia que existia, se aproximava com cuidado. Seus olhos estavam arregalados, mas havia algo em seu olhar que parecia familiar. Era como se ela estivesse absorvendo toda a situação ao redor. Antes que Leia pudesse reagir, o homem ensanguentado se levantou, apoiando-se em uma barra de ferro. Não! Você não pode ir! Eles estão vindo! A voz dele era trêmula, mas havia uma urgência lá. A tensão aumentou enquanto todos olhavam, o pânico crescendo. Quem está vindo? Leia perguntou. Agora a adrenalina disparando. Um calafrio percorreu sua espinha. A multidão estava algemada por um misto de preocupação e curiosidade. Eu fiz um acordo, e agora eles estão atrás de vocês. O homem ensanguentado arfou. Suas palavras foram como facadas. A verdade sobre a sua família não é o que você pensa. O pai de vocês era... De repente, antes que pudesse acabar a frase, um grupo de pessoas encapuzadas surgiu do lado oposto da praia, atravessando a multidão com passos firmes. O pânico se espalhou. Gritos começaram a ecoar enquanto as pessoas tentavam se afastar. Mas havia algo mais. O homem que se dizia pai de Leia arregalou os olhos. Não! Eles não devem encontrá-las. Elas não sabem. Do que você está falando? Leia gritou, confusa e assustada. Mas enquanto as sombras avançavam, uma figura se destacou entre as encapuzadas. Era uma mulher, com uma presença imponente. Uma brisa fria percorreu o ambiente, fazendo com que as pessoas recuassem. Por um momento, todos silenciaram. A mulher parou na frente do homem ensanguentado e disse: Você me traiu. Achou que poderia esconder elas de mim? Esse olhar penetrante e a voz carregada de raiva ecoaram na mente de Leia. Ela não entendia. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo com sua família? O homem ensanguentado balançou a cabeça, como se estivesse em desespero. Mas eu só queria protegê-las, ele implorou. Protegê-las? A mulher riu de forma amarga. Você só está indo contra o que já está escrito. Todas as suas tentativas falharam. Ele já sabe a verdade sobre elas. Nesse momento, a pequena garota se escondeu atrás de Leia, a mão tremendo. Quem são eles? Leia perguntou, a voz cheia de medo. Eles são que caçam a verdade. A mulher sorriu com malícia, antes de olhar diretamente para Leia. E você? Você é mais importante do que imagina. O que descobrir pode mudar tudo. O coração de Leia disparou. O que ela tinha de tão importante? A quem estava se referindo? A sensação de desespero e confusão veio de encontro com algo que sentia correr nas veias. O frio na barriga a fez recuar um passo. Mas antes que pudesse reagir mais, uma explosão repentina fez a terra tremer sob seus pés. Luzes ofuscantes encheram o ar, e os vapores de fumaça tornaram tudo mais caótico. Todos começaram a gritar e correr, desesperados. Não! Esperem! Victor, finalmente se recuperando, tentou chamar a multidão à calma. Mas o pânico já estava instalado, e foi nesse momento que Leia sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros.
Ela não sabia que segredos estavam sendo revelados, que segredos afetariam não só sua vida, mas a de outros. E a pequena garota ao seu lado. Que papel crucial ela tinha nesse quebra-cabeça? Um novo sentimento a invadiu. Um desejo profundo de saber a verdade, não importa o que isso custasse. Era hora de confrontar seus medos, de descobrir quem eram realmente todas aquelas pessoas que se aglomeravam ao seu redor, em busca de algo que ela nem sabia que tinha. O futuro era incerto, fugidia a cada movimento. A única certeza era que ali estaria o divisor de águas. O que mais poderia acontecer? Agora, mais do que nunca, Leia precisava desvendar os mistérios que cercavam sua vida. O jogo apenas começara. E no instante em que a fumaça começou a se dispersar, uma figura imponente surgiu entre a confusão. O homem que se dizia pai de Leia. Mas agora, algo havia mudado. Seus olhos não refletiam apenas desespero, mas uma raiva intensa. Ele se levantou com uma rapidez que desafiava o que acabara de acontecer, e antes que alguém pudesse compreender, lançou um olhar carregado para a mulher encapuzada. "Isso é culpa sua!" ele gritou. "Você fez isso para tentar me derrubar! Olha onde estamos agora!" A mulher sorriu, mas era um sorriso carregado de desprezo. "Você sempre foi tolo, não percebe? Não só você, mas seus filhos também." Nesse momento, Leia sentiu um fio na espinha ao ouvir a palavra filhos. Então, a mulher, com um gesto rápido, puxou algo de dentro da capa, uma pequena caixa. Enquanto abria, um brilho metálico emanou de seu interior, iluminando a cena com um brilho intenso. "Uma oportunidade! Mas eu não posso ter você por perto!" Ela gritou. E o que aconteceu em seguida foi uma verdadeira explosão. Um clarão ofuscante tomou conta de tudo. O estrondo ecoou como um trovão, e Leia mal conseguiu proteger os olhos. Quando a visão dela clareou um pouco, todas as pessoas estavam em pânico. As sombras estavam se dispersando, e dentro do caos, ela percebeu que o homem estava mudando. Não era apenas isso. Era como se ele estivesse se transfigurando, sua forma se alterando em algo que ela jamais poderia imaginar. "Você não é quem diz ser!" a mulher exclamou, quase em desespero. A revelação a atingiu como uma onda. E por um instante, tudo ficou em suspense. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Ela viu uma centelha nos olhos do homem. Um algo obscuro que mudava tudo. E antes de Leia conseguir processar, tudo parecia desmoronar ao seu redor numa tempestade de segredos, luzes e verdades que jamais imaginara. E a única pergunta que restava em sua mente era: quem eram realmente aqueles que a cercavam naquelas sombras? O futuro, agora, parecia mais assustador e intrigante do que nunca. O que mais ela descobriria? O caos reinava na praia. A fumaça envolvia tudo como um manto pesado, e os gritos das pessoas ecoavam. Mas nada disso impedia o olhar de Leia de se fixar no seu pai. Uma transformação assustadora tomava conta dele. "Você não pode ser. O que é você?" A pergunta escapou da boca de Leia. E um tremor na sua voz denunciava o medo que estava contido lá dentro. As sombras que avançavam pareciam se divertir com a confusão, como se soubessem que a verdade estava prestes a vir à tona. "Prepare-se, Leia!" a mulher encapuzada exclamou, pronta para atacar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O chão tremeu e a fumaça se espalhou, engolindo tudo ao redor. "Corra!" Victor puxou Leia e Mariana em direção à saída, mas seu pai se interpunha com os olhos ardendo de uma raiva frenética. "Vocês não podem ir! As respostas estão aqui!" De repente, algo dentro de Leia despertou. O medo deu lugar a uma determinação feroz. "É hora de descobrir a verdade.
Ela se virou, encarou o homem. Se você realmente é meu pai, mostre. O que você fez com minha mãe? O que está acontecendo? A intensidade no ar era quase palpável. Ele hesitou. A verdade é perigosa, Leia, e seu passado é mais sombrio do que pode imaginar. Eu apenas queria protegê-las. Mariana, agora ao lado de Leia, disse firme: protegê-las? Das mentiras que você criou? Como pode falar em proteger quando esconde quem somos? No momento do confronto, a pequena garota que se escondia atrás de Leia tomou coragem e se adiantou. Seus olhos brilhavam. Eu quero saber. Eu não sou só uma criança. As palavras dela ressoaram como um eco na mente dos adultos, a inocência misturada com uma veia de coragem que ninguém esperava. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O homem exclamou, a angústia visível. O verdadeiro perigo está se aproximando. Mas antes que pudessem discutir mais, um grupo de encapuzados se aproximou mais uma vez. Os rostos ocultos na penumbra. A mulher que liderava riu de maneira sinistra. Finalmente a família se reunindo. Mas não será por muito tempo. Um frisson de pavor varreu a multidão. Lucas estava perto, tentando empurrar todos para longe. Sigam-me! Vamos encontrar um lugar seguro. A tensão estava à beira do descontrole. Só quero saber quem você é! Leia gritou para seu pai, a confiança crescendo dentro dela. Ele tomar coragem, afinal, ainda era o pai que desejava proteger. Eu sou o que você precisa conhecer, mas o mundo que criei é mais perigoso do que você pode imaginar. Você não pode sair daqui sem saber a verdade. Um disparo ecoou e tudo escureceu. A certeza de que o futuro estava em suas mãos agora pairava na incerteza. Um segundo, um instante, e tudo parecia perdido no caos. Mas no coração de Leia, um lampejo de esperança se acendeu. Ela se virou para Mariana e a pequena irmã. Vamos juntas. A verdade está lá fora. Precisamos descobrir. Nesse momento, a multidão se desfez, como se a força do destino a separasse. Mas a conexão entre elas crescia, e Leia, no fundo, sentia que não importavam as adversidades. Com amor e coragem, poderiam enfrentar qualquer verdade que o futuro guardasse. E com isso, a história de Leia e sua nova família estava apenas começando. Mas que caminho elas tomariam? O que mais estava reservado para elas? Elas sabiam que um novo capítulo tinha começado, e cada resposta levaria a novas perguntas. Agora, se você chegou até aqui, preste atenção. Este é o nosso momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like, agora! Isso alimenta nosso algoritmo e ajuda a compartilhar essa aventura. E eu quero ouvir você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. O que você achou? O que vem a seguir? Não deixe de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós nessa jornada. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de fortalecer essa comunidade.